Olá, hoje nós vamos falar sobre carga elétrica, sendo a nossa primeira aula sobre o assunto de eletrostática. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que no eletromagnetismo clássico, ou seja, não quântico, a carga elétrica ela é sempre a responsável pela presença dos campos elétrico e magnético. É mais ou menos assim. Imagina que você tenha uma carga elétrica. Uma carga elétrica aqui, numa certa posição no espaço. Vamos marcar essa posição com o vetor R com relação a um observador que está num ponto P. Essa carga elétrica, ela, digamos que ela tem uma velocidade v para alguma direção num certo instante. O campo elétrico e o campo magnético na posição do observador dependem da intensidade da carga e da sua velocidade, da taxa de variação da sua velocidade e da distância entre o observador, onde o campo é medido, e a posição onde a carga está. Além disso, depende também da velocidade do observador. Se esse observador estiver num referencial em movimento, ainda a velocidade do observador faz diferença no valor do campo elétrico e do campo magnético. Então, assim, no nosso estudo do eletromagnetismo, nós vamos nos concentrar nos campos clássicos, ou seja, não quânticos, até porque o eletromagnetismo ele se solidifica, conceitualmente falando, antes do surgimento da mecânica quântica no início do século XX e da relatividade. Na verdade, a relatividade restrita as transformações já eram conhecidas, as transformações de Lorentz, que vem do eletromagnetismo clássico. Então, é uma teoria muito bem fundamentada, utilizada inclusive em mecânica quântica, claro, dentro do formalismo da mecânica quântica. Ela prevê muito bem os fenômenos, por exemplo, de um átomo, mas as cargas elétricas são conhecidas desde a antiguidade. Se a gente for pensar a eletrificação dos materiais é um fenômeno conhecido e descrito pelos gregos. Tales de Mileto fala sobre isso ainda séculos antes de Cristo. Até o século XVIII, meados do século XVIII, a carga elétrica era considerada, esse fenômeno elétrico, tinha outros nomes, era considerado basicamente um fenômeno que existia em dois tipos. A eletrificação poderia ser vítrea ou resinosa, dependendo se era causada por atrito com materiais como vidro ou materiais resinosos, como no caso do âmbar. Foi Benjamin Franklin quem propôs a existência de um fluido elétrico e que ele coloca que a abundância do fluido elétrico era responsável pelo que até então era chamado de carga vítrea. E quando esse fluido faltava, aparecia a carga negativa, a resinosa. E a característica dessas cargas é que um material carregado com a natureza vítrea da carga repelia outro material carregado com a carga de natureza vítrea. Idem para a natureza resinosa. Mas quando era um material carregado com a carga de natureza vítrea e o outro com a carga de natureza resinosa, eles se atraíam. Essa é a história da carga positiva e da carga negativa. O que Benjamin Franklin faz é propor o sinal das cargas. E no caso, ele propõe a carga negativa, que seria mais tarde atribuída ao elétron, quando a gente descobre as propriedades mais profundas da matéria. Essa carga negativa vai ser atribuída à carga do elétron e a positiva vai ser atribuída
ao núcleo atômico. Eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui para a gente relembrar, quem não viu ainda, né? Nesse vídeo a pessoa está atritando uma barra de vidro com um lenço de seda. Aí você vê a atração dos materiais. Bem, essa convenção de carga negativa ou positiva poderia ter sido o contrário. Se Benjamin Franklin tivesse resolvido que a carga resinosa seria a positiva, não teria nenhuma modificação na descrição dos fenômenos. Continuaria valendo as mesmas leis da física, só que com sinais trocados das cargas, mas as forças seriam iguais, os fenômenos seriam iguais. Essa é uma convenção de que a carga seja negativa. É até uma convenção que dá um certo problema, porque como são os elétrons que se movem nos fios, a gente sempre descreve a corrente elétrica como o movimento aparente das cargas positivas. O resultado é que o movimento físico dos elétrons está na direção contrária da corrente. Eu queria falar agora para vocês um pouco sobre as cargas elétricas no ambiente. A gente viu o atrito. O atrito das cargas ele pode ser descrito por uma tabela muito conhecida, que é a série triboelétrica. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Quando você atrita dois materiais que você pode descrever através de uma tela como essa daqui, o material que está mais para cima na série vai ficar carregado com carga positiva, e o que estiver mais para baixo com carga negativa. No exemplo que eu acabei de mostrar, a pessoa atrita vidro, que está mais para cima da série triboelétrica, com seda, que está mais para baixo. Então o vidro vai ficar com a carga positiva e a seda vai ficar carregada negativamente. A seda com excesso de elétrons, o vidro com falta de elétrons. Era o que se chamava antes de carga vítrea, uma carga positiva. A seda fica com a carga que seria resinosa, a carga negativa. Mesma coisa para os materiais, para os polímeros, que estão estruturalmente mais próximos do âmbar. O âmbar atritado, por exemplo, com a mesma seda, ficaria carregado negativamente, porque ele tem um comportamento próximo dos polímeros. E os polímeros estão mais para baixo aqui na série triboelétrica. A quantidade de carga e a geometria que nós vamos ver nesse curso está associada a uma propriedade chamada capacitância. Ela produz uma tensão relativamente alta, da ordem de milhares de volts. É por isso que quando você desce do carro num dia seco, é possível que você sinta um leve estalo quando você toca a sua mão na maçaneta do carro, quando você desce, por exemplo. É porque você está carregado com alguns milhares de volts. Porque com tensões baixas essa faísca não acontece. Para que uma faísca pule 1 milímetro de distância, você precisa ter tensões tipicamente maiores que 1000 volts. E isso pode dar muito problema, por exemplo, em dispositivos, como por exemplo, veja essa foto aqui. Né? Isso aqui é um dano causado em uma junção PN por uma descarga eletrostática, provavelmente de uma pessoa eletricamente carregada que tocou num dos terminais do componente. Isso é um problema importante nas empresas, tanto nas empresas quanto nos processos de manutenção de equipamentos. A carga elétrica colocada em contato com os terminais de equipamentos eletrônicos pode provocar a queima do equipamento. Então, por exemplo, no caso do trabalho de manutenção e construção de equipamentos, tem uma série de providências que se tomam nas empresas, como, por exemplo, roupas especiais para as pessoas, pisos especiais que se usam para promover descarga eletrostática. Os pisos têm uma certa condutividade, suficiente para promover o descarregamento das superfícies carregadas. Inclusive mesas apropriadas para esse tipo de trabalho. Você vê nessa mesa que está colocada na transparência, por exemplo, sobre a mesa e no chão, o chão está aterrado e recoberto com uma superfície de material condutivo.
para a dissipação eletrostática. Mesma coisa o topo da mesa, e tem um ionizador. Repara, em cima tem um ionizador. Esse ionizador ele coloca uma quantidade de moléculas, pequena quantidade de moléculas ionizadas no ar, que quando eles tocam em superfícies eletrizadas, eles se neutralizam. E eles são atraídos pelas superfícies eletrizadas com carga de sinal oposto. Então, serve para reduzir a eletrificação dos materiais que estão ali. Mas, basicamente, a estratégia aí é tentar deixar tudo no mesmo potencial. Então, tem placas de aterramento e superfícies resistivas. E elas são importantes, superfícies resistivas, para que você não faça a descarga com correntes muito altas. Como a descarga vai passar através da superfície resistiva, ela diminui o valor do pico de corrente. Tem inclusive um selo que se usa para indicar uma área protegida por uma área com proteção para descarga eletrostática, ESD, Electrostatic Discharge. Existem pacotes que se usam, esses pacotes têm várias camadas. Tem a primeira camada é uma camada resistiva, ela serve para dissipar a energia. Alguns pacotes eles têm uma camada extra condutiva, que é basicamente para formar uma gaiola de Faraday. E sempre tem o substrato de poliéster ou de algum tipo de plástico para manter a estrutura, né? Bom, eu vou falar um pouco de mais duas propriedades da carga, que são basicamente o fato da carga ser conservada. O que é isso, né? Isso é um conceito bem teórico, por um lado, mas de imensas consequências práticas em termos de modelamento dos campos elétricos e magnéticos. É o seguinte, carga elétrica, você nunca consegue, dentro de uma superfície fechada, alterar a quantidade de carga do sistema. Para alterar a carga do sistema, você tem que transportar partículas com carga elétrica pelo espaço. Não acontece da carga sumir de um lugar e aparecer no outro. Mesmo no caso de um fenômeno físico que é a geração do par elétron-pósitron, quando um raio gama se transforma em duas partículas carregadas, um pósitron e um elétron, note que é sempre duas partículas com carga total zero que são carregadas. Então, dentro de uma superfície, se você chega com um fóton que tem carga zero dentro e ele decai, o que vai acontecer é a geração de duas cargas, uma positiva e outra negativa, de tal forma que a carga total dentro do sistema seja nulo. Então, essa é uma questão importante que, inclusive, provocou a mudança de uma das equações por Maxwell na década de 1850 ou 1860. Essas equações foram publicadas no Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo em 1865, de uma das equações, que era a lei de Ampère, e foi acrescentada uma corrente chamada corrente de deslocamento, que é para contemplar justamente esse fenômeno. E essa corrente de deslocamento, historicamente falando, é que dá origem à ideia das ondas eletromagnéticas que mais tarde foram comprovadas experimentalmente por Hertz. Outro aspecto que eu queria comentar com vocês, agora esse aspecto tem um caráter muito mais prático, que é a natureza quantizada da carga. A carga, ela só ocorre na natureza em múltiplos desse valor que eu estou mostrando aí na nossa transparência, né? Oi, João, meu neto apareceu aqui meu netinho apareceu aqui. Venha ver meus alunos aqui. Fala oi para os meus alunos. Oi. Vai lá brincar com a Holly. Você encosta a porta pro vovô, João? Mãe. Obrigado. Mãe, eu quero brincar com guindaste. A gente já vai brincar com guindaste, João. Vamos lá. Então, a carga elétrica aparece na natureza. Daqui a pouco eu vou brincar de guindaste, vocês vão ver. Meu filho fez Bom, enfim, depois eu conto para vocês. Esse é o meu netinho.
ela sempre ocorre na natureza em múltiplos do valor da carga do elétron. Não existe outro valor de carga na natureza que a gente possa associar a uma partícula. Tá, existem os quarks, que tem um terço a carga deles é um terço desse valor, mas quarks não aparecem isolados. Na natureza sempre é múltiplo desse valor aí. E é um valor exato. Não é 1,602, 176, 634, mais ou menos uma incerteza, não. Até maio do ano passado, vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Até maio do ano passado, a corrente elétrica era uma das unidades básicas no Sistema Internacional de Medidas. Foi em 2018, 6 meses antes de passar a valer, que se decidiu alterar da corrente elétrica para a carga elétrica como uma unidade básica do Sistema Internacional de Medidas. E quando isso aconteceu, se definiu o seu valor como 1602, 176, 634 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a partir desse valor exato, todas as demais grandezas se definem. E isso tem consequências práticas importantes em termos de padrões de calibração de equipamentos. Vocês estão achando que é só ir até o almoxarifado e pegar um multímetro que a sua vida vai ser tudo bem, sempre assim? Fácil desse jeito. Você vai até o almoxarifado da empresa que você trabalha, pega um multímetro, pega um osciloscópio, um analisador de espectro e está tudo certo. Não é bem assim. Em termos de produção industrial e de comércio exterior, por exemplo, mesmo no comércio doméstico, a questão das medidas é uma questão muito importante. Quando você faz uma afirmação sobre um valor de calibração de um equipamento que você está vendendo ou de um produto que você está entregando, essa afirmação tem impactos econômicos, às vezes até jurídicos, de qualidade de serviço para o consumidor que são importantes. E, eventualmente, você vai precisar de mexer com equipamentos calibrados. E essa calibração tem um sistema que vai parar lá no sistema internacional e nessa definição de carga que eu acabei de falar para vocês. Ela foi resolvida, então, na transparência, na 26ª conferência... Opa, bati sem querer aqui. Na 26ª conferência sobre pesos e medidas, que foi em 2018, para começar a valer em 2019, no maio, como eu mostrei na outra transparência. E quem definiu isso antes da conferência e fez essa proposta, que foi aprovada na conferência, foi o Comitê Internacional de Pesos e Medidas. O nosso Inmetro, ele é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo estabelecido pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas. É um grande acordo internacional. Todos os países signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo concordam em padronizar suas medidas a partir desse conjunto básico de unidades básicas. Por exemplo, a unidade de tempo depende de uma transição do átomo de césio, uma transição de estrutura fina, numa frequência determinada. E, enfim, o metro é definido a partir da velocidade da luz, que é metros por segundo. Eu sei disso porque essa é a minha senha no banco, né? Então eu já decorei, não tem problema. Uma forma de se não esquecer. O valor da velocidade, no caso, essa é a velocidade da luz no vácuo, né? Mas essa ciência, ela tem um nome geral de metrologia. Metrologia, vamos acostumando com os nomes, que isso pode ser importante para você na tua vida profissional, tá? O Inmetro é quem cuida de metrologia no Brasil. Né? O nosso Inmetro ele é responsável por esses assuntos. O que é metrologia? Né? A ciência que trata das medições e das suas incertezas.
Não é só a medida, mas é qual o grau de precisão que a gente tem nessas medidas. O Inmetro não cuida sozinho das questões de metrologia. Então, por exemplo, se for para tratar de metrologia legal, que envolve aspectos obrigatórios, aspectos de defesa do consumidor ou de comércio, o Inmetro tem nos estados entidades estaduais que cuidam desse assunto, que no estado de São Paulo, por exemplo, é o IPEM, que tem equivalentes desse tipo em todos os estados brasileiros. Quando a gente trata de metrologia científica e industrial, a gente passa a tratar de laboratórios que são responsáveis por exemplo, pela calibração de equipamentos. O que é uma calibração? Né? Relaciona uma quantidade de referência à resposta do instrumento. Por exemplo, se for um instrumento de medida, ele está medindo 1 ampere, você compara isso com um equipamento padrão, já calibrado, dentro de uma grande rede de calibração. A gente fala que esse laboratório tem uma condição aprovada pelo Inmetro, que é a condição de acreditação. É um laboratório acreditado pelo Inmetro. Quer dizer, você não pode mandar teu equipamento para calibrar em qualquer laboratório. Tem que ser laboratório que tenha os equipamentos calibrados dentro de uma rede nacional de calibração. Deixa eu sair aqui da tela para vocês poderem ler. A RBC, a Rede Brasileira de Calibração. São laboratórios acreditados pelo Inmetro e cada um tem uma especialidade, ou algumas especialidades. Se você for no site do Inmetro, você vai encontrar os laboratórios de todo o país, são centenas de laboratórios que fazem o serviço de calibração. Essa metrologia opera utilizando padrões rastreáveis, as referências metrológicas mundiais de mais alta exatidão, vinculadas ao Sistema Internacional de Unidades. Muitas dessas informações eu peguei do site do Inmetro. A rastreabilidade de que a gente está falando, você faz uma medição de calibração de um equipamento, ele foi calibrado a partir de um outro equipamento, que foi calibrado a partir de um outro equipamento. Isso tudo tem que estar registrado. A rastreabilidade é essa relação de calibração, formando uma cadeia de calibração, que vai desde lá do equipamento calibrado no padrão daquela unidade básica do sistema internacional, até o teu equipamento que está sendo calibrado ali no laboratório. A rastreabilidade ela tem a ver com essa documentação, com esse histórico, né? Essa cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para uma incerteza na medição, ou seja, quanto mais distante você está do primeiro dispositivo de referência, tende a ser maior a sua incerteza de medição. E isso, rastreabilidade é um conceito que está definido por norma, né? Essa aqui é uma norma da BNT, que é uma norma nacionalizada da IEC, é a 17025 de 2017, diz aqui no 6.5.2, o laboratório deve assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades. E aí ele explica os meios que tem que fazer isso. Quer dizer, lá da carga do elétron, a gente vem parar no teu equipamento. Era isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje. Então, o que a gente viu? A gente viu que o eletromagnetismo clássico se baseia na existência de cargas elétricas. São as cargas elétricas que produzem os campos elétrico e magnético. E os valores dos campos dependem da carga elétrica e de seu estado de movimento. A carga elétrica mais importante que nós vamos tratar é o elétron, porque o elétron se move pelos condutores. Nós também aproveitamos para ver que os materiais não são absolutamente neutros e que isso pode causar problemas, por exemplo, numa empresa. E que há meios e técnicas para a gente mitigar esse tipo de problema. E por fim, a gente viu também um sistema de calibração e rastreabilidade. Como que essa informação sobre a carga do elétron
está relacionada com os equipamentos que a gente vai usar na nossa vida profissional, que tem que ser calibrados, muitas vezes tem que ser calibrados por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Então você vê um aspecto muito prático da vida profissional, que tem a ver com norma, que tem a ver com o Inmetro, que é Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Você vai precisar de ter, eventualmente, você vai precisar dos serviços. Eu recomendo para você, se você tem interesse nesse tipo de assunto, entrar no site do Inmetro, tem muita informação lá sobre esse tipo de coisa. E eu vou deixar no Moodle a referência desse pedacinho de vídeo que eu mostrei para vocês, que é um vídeo da BBC 4, que está disponibilizado no YouTube, enfim, vários sites, tem esses links. São 3 links contando a história da eletricidade. É um vídeo muito legal, vale a pena você ver, tá bom? Eu vou passar alguns exercícios para vocês e a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já! O que é esse aqui, João? Motor. E aquele ali embaixo? Guindaste. E ele vai fazer o quê? Puxar uma mulher. Então vamos acionar? Sim. Deu! Muito bem, vamos descer o guindaste então. Sobe de novo para todo mundo ver. Legal. Com esse fio, né, João? Muito bem.